A noite da paixão inicia-se com uma indicação que, embora breve, encerra um abismo de significado espiritual. E tendo ele recebido o bocado, saiu imediatamente. E era noite. João 13. Não é apenas a noite física, mas a noite moral, a noite da rejeição consciente da verdade. Santo Agostinho interpreta essa passagem como o momento em que Judas sai da companhia da luz e entra definitivamente na esfera das trevas, e com ele, de certo modo, toda a humanidade caída. A luz estava presente no mundo, mas os homens preferiram as trevas. Aqui começa a manifestação visível desse drama. Cristo, porém, não foge da noite, ele entra nela voluntariamente. São Tomás de Aquino explica essa voluntariedade que é essencial para o valor redentor da paixão. Não é sofrimento imposto, mas sofrimento assumido. Após a ceia, o Senhor não se precipita para evitar a prisão. Pelo contrário, permanece ensinando, consolando, prometendo o Espírito Santo e elevando ao Pai a oração sacerdotal. Isso manifesta uma serenidade que não é humana, mas divina. São João Crisóstomo observa que Cristo se comporta não como alguém que vai ser capturado, mas como alguém que conduz os acontecimentos. Sua autoridade não diminui, apenas se manifesta de modo diferente. Quando chega ao horto, aceita o cálice, não porque o sofrimento seja desejável em si, mas porque é meio de redenção. O Catecismo de Trento ensina que nesse momento Cristo assume sobre si não apenas a pena, mas a culpa moral da humanidade, embora ele mesmo seja absolutamente inocente. Então, os que prenderam Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mateus 26. Antes levaram-no primeiro a Anás, João 18, e Anás então enviou, João 18, 24. Aqui, como observa São Gregório Magno, Cristo passa por aqueles que representam a autoridade religiosa degenerada, para mostrar que a autoridade sem verdade se torna instrumento de justiça, de injustiça. Santo Agostinho acrescenta que não é Cristo que se submete à autoridade deles, mas a autoridade deles que se revela impotente diante de Cristo. Caifás era quem tinha aconselhado. João 18. São Tomás de Aquino vê nessa frase uma ironia providencial. O homem pensa agir por interesse político, mas Deus fala por sua boca uma verdade eterna. Assim, a história humana, mesmo quando desordenada, permanece subordinada ao plano divino. Enquanto isso, Pedro seguia de longe. Mateus 26. Santo Agostinho comenta que essa distância é já uma figura da queda interior. Aquele que antes dissera, darei a vida por ti, agora mede os riscos. São Gregório Magno acrescenta que o medo é o primeiro sinal de uma fé que começa a vacilar. A graça ainda está presente, mas já não governa plenamente a alma. No interior, o sumo sacerdote interrogou Jesus, João 18. Cristo responde, eu falei abertamente. São João Crisóstomo observa que Cristo não apenas responde, mas ensina aos juízes como deveriam proceder. Ouvir testemunhas, não forçar o acusado. Aqui se revela a inversão completa, o réu ensina o juiz. Quando recebe a bofetada, se falei mal, João 18, São Tomás vê a perfeição moral. Cristo mantém a justiça sem abandonar a mansidão. Não há reação desordenada, mas também não há conivência com a injustiça. As falsas testemunhas surgem, não eram concordes, Marcos 14. Santo Agostinho comenta que a verdade é una, enquanto a mentira se fragmenta. Quando acusam sobre o templo, distorcem tudo. Eu posso destruir, Mateus 26, mas ele dissera, destruir este templo, João 2. São Tomás ensina que essa mudança de sujeito altera completamente o sentido moral da frase. De profecia passa a ser ameaça. Cristo cala-se. Jesus, porém, guardou silêncio, Mateus 26.
Santo Agostinho diz que esse silêncio não é ausência de resposta, mas condenação silenciosa da injustiça. São Gregório Magno acrescenta que há momentos em que falar seria diminuir a verdade, pois a verdade não precisa disputar com a mentira. Emudeci com silêncio, Salmos 38. Como cordeiro, Isaías 53. Aqui Cristo cumpre perfeitamente o modelo do servo sofredor. O Catecismo de Trento ensina que esse silêncio é exemplo direto para os fiéis, suportar injustiças sem revolta. Quando conjurado, conjuro-te, Mateus 26, Cristo responde, eu sou. São Tomás afirma que diante de um juramento legítimo, não responder seria ocultar a verdade devida. Aqui Cristo fala não por defesa, mas por missão. Vereis o Filho do Homem, Mateus 26. Santo Agostinho comenta que Cristo oferece aos seus juízes uma última oportunidade de fé. Aquele que julgam será o juiz deles. Rasgou as suas vestes, Mateus 26. São Gregório vê aqui o símbolo da ruptura do antigo sacerdócio. A veste rasgada indica que aquela instituição já não pode conter a verdade. Todos o condenaram, Marcos 14. Santo Agostinho observa que a unanimidade no erro não transforma o erro em verdade. São Tomás acrescenta que essa sentença é juridicamente inválida, mas teologicamente permitida. Após a sentença, cuspir-lhe no rosto, zombavam, cobrir-lhe o rosto. São João Crisóstomo comenta que o homem incapaz de vencer a verdade tenta humilhá-la. São Tomás ensina que Cristo sofre esses ultrajes para reparar os pecados da língua e do corpo. Todas as coisas estão descobertas. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Vendo seus olhos, mas não podem ocultar-se. Santo Agostinho. Cobrem Cristo, mas revelam sua própria cegueira. Profetiza-nos, Mateus 26. Aqui a ironia atinge o ápice. São Gregório diz que zombam do dom que não compreendem. Ofereci as minhas faces, Isaías 50. São Tomás destaca a palavra ofereci. Não é apenas sofrer, é sacrificar-se. O Catecismo de Trento afirma que Cristo assume até a deformação do pecado. A noite se prolonga, guardas se revezam, novas zombarias surgem. Santo Agostinho diz que o pecado não se cansa, mas a graça persevera mais ainda. Cristo permanece, não se desvia o rosto. Aqui se manifesta, segundo São Tomás, a fortaleza perfeita, firmeza no bem diante do mal extremo, e assim se cumpre tudo. A verdade é julgada, a justiça é corrompida, o cordeiro é ferido, e, no entanto, a redenção está em curso. Aquilo que os homens fazem por ódio, Deus transforma em salvação.